Graça e paz, irmãos. Amém. Chegou um momento muito bacana da nossa noite aqui e eu tenho o privilégio de chamar uma pessoa aqui na frente. É um visitante. Eu sei que já houve um momento dos visitantes aqui, mas esse cara é um cara especial pra gente. Ele foi da nossa igreja. Ele é um artista plástico, ele tem uma marca hoje, fundador de uma marca que se tornou referência, muito bem vista aí no mercado, muitos famosos usam a marca dele, pai de família, cristão. Tico, chega aqui para bater um papo com a gente. É isso aí, esse aqui é o Tico. Para quem não conhece ele, o Tico ele é filho do Aparecido Canato, irmão do Danilo Canato. E temos o privilégio aí, cara, eu te sigo nas redes sociais, né? E a minha primeira pergunta para você, Tico, nessa noite é o seguinte: você se tornou um cara muito famoso por conta de uma marca que você fundou aí, né? E você poderia contar para a gente um pouquinho da experiência, de como foi criar essa marca? Quais foram as lições que você aprendeu com essas experiências, cara? Boa noite, prazer, quem eu não conheço. Que seja o nome de Deus exaltado aqui essa noite, amém? Na verdade, assim, tipo, a minha caminhada, na verdade, com a arte, né, e com a moda, na verdade, veio até um pouco mais lá atrás, né? Tipo, na verdade, de uma forma que eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso. Tipo, comecei trabalhando com publicidade. Por desenhar, eu acabei entrando nessa onda de moda, assim, tipo, começando a fazer estampa para algumas marcas, né? Lá atrásão, né? Não sei quem aqui lembra de Opera Rock, tipo, a marca das antigas, quem falava e dedurar a idade aí, hein? E lá eu comecei fazendo umas estampas para essa galera, depois teve algumas outras marcas MCD, e por aí foi, né? E acabei entrando também em algumas outras marcas bacanas, né? Tipo, fiquei na John John também, uns quase 6 anos, Cavaleira. E foi quando eu decidi montar minha marca, né? Há tantos anos trabalhando para os outros, eu falei, cara, tá na hora de tocar a minha vida também. Eu tenho uma família e acho que nada melhor do que você fazer algo que é teu, né? As dificuldades são as mesmas, se não for maior, na verdade, né? Mas é algo teu, né? Então foi isso. E eu orei muito, na verdade, né? Porque não é tão simples, né? Tipo, seja lá o que for, o que você for abrir para você, não é tão simples, né? Ainda mais num país onde nós estamos vivendo com tanta dificuldade. Mas eu orei muito para Deus, falei, Deus, eu tenho vontade de abrir uma marca, trabalhei para tantas marcas, e por que eu não posso ter a minha, né? E cara, foi tudo tão de Deus assim, na verdade, desde o nome até tudo como aconteceu, né? E o trajeto que a Don King ela percorreu, que até mesmo nos dias de dificuldades, que não é fácil, eu sempre me lembro do início, cara, é impressionante. Porque quando a coisa tá fora, nossa, será que eu continuo? Será que vai? Né? Exatamente. Aí eu volto lá e falo, não, mas pera lá, eu tenho uma promessa de Deus em cima disso daí, um nome, tive sonho, sabe? Tipo, e tudo tem acontecido. Aí fica aquele, um mês, você fala, nossa, bambeou, de repente no outro mês clareia tudo, sabe? Fala, não, é comprovação de Deus mesmo, tem que continuar, né? Amém, cara. Você se tornou um cara famoso hoje. Você tem fotos com Lucas Luco, com muitos artistas aí, né? Até Mr. Catra, cara. Né? E quando eu vejo essas fotos, eu fico pensando, cara, é difícil lidar com a fama. Como você lidar hoje com a fama? Você é um cara bem mais conhecido hoje no mercado. Na verdade, assim, a gente tem que pensar assim, nós que somos cristãos, na verdade, a gente tem toda a possibilidade de uma pessoa que não é cristã chegar um dia num sucesso, entendeu? Acho que as bênçãos de Deus, ela é para nós, assim como também para todos aqueles que são filhos, na verdade, né? As bênçãos de Deus é para todos esses. Só que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nós pertencemos a este mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Então, assim, a gente lida com tudo. A partir do momento que a gente lida com um famoso, cara, ou com esse mundo todo, a gente acaba se envolvendo, na verdade, assim, a gente frequenta festas. É impossível você, tipo, ser falso de falar assim, não, eu vou participar, mas assim, eu não vou se me chamarem, sabe? Até porque nós temos que ser cristão, na verdade, é lá na rua, não é aqui dentro da igreja, né? Porque aqui é fácil. Então, assim, você tem que estar no meio dessa galera, você tem que estar no rolê, entendeu? A diferença é o que você vai fazer no rolê, né? O que você vai falar, o que você vai usar, o que você vai beber. Tipo, então assim, não é fácil, né? Graças a Deus, assim, eu
tive um passado aí, depois, não sei se você vai perguntar isso, mas só dando alguma... Eu tive um passado que, na verdade, eu já baguncei bastante. Então, assim, hoje em dia, na hora que acontece até as bandejas, né, que o mundo te oferece, você para pensar, você fala, não, pera lá, eu já provei isso aqui não tem nada a ver mais com a minha vida, entendeu? Eu sou pai de família, tipo, eu sou cristão, tipo, não tem nada a ver, entendeu? E aí você olha e pensa, obrigado, irmão, valeu, vai na paz, somos amigos do mesmo jeito e vai, entendeu? Mas é sempre bom manter-se alerta, né? Porque o mundo, hoje em dia o cristão, ele não está tão mais mal falado no sentido de, por exemplo, ser tão perseguido, pelo menos aqui no Brasil, né? Tipo, você vai para a Palestina, é outra história. Mas aqui no Brasil a gente ainda vive uma vida de rei, sendo cristão. Mas até um tempo atrás o cristão ele era tirado ainda, né? Você não conseguia, ó o crente, ó o crente. Hoje em dia, tipo, vamos dizer assim, o mercado cristão, né? Ele ganhou seu espaço com os cantores e tudo mais. Então hoje em dia ele é até bem visto, né? Tem até a moda gospel, né? Exatamente, Gospel. exatamente. Sou gospel, virou até legal. Às vezes o cara nem é cristão, mas ele gosta de falar que ele é cristão, porque tá legal falar que é cristão hoje em dia. O cara não segue, né? Mas é legal falar que vai numa igreja e tal, entendeu? Pegando esse gancho do cristão, você já sofreu algum tipo de preconceito em alguns desses lugares ou com alguma pessoa por ser cristão? Na verdade, hoje em dia não, né? Talvez lá atrás, no comecinho da minha carreira lá, trabalhando com moda, ainda acontecia, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece muito assim, é estranho, né? Porque assim, hoje em dia você falar que você não fuma mais maconha, que você não bebe um gole de cerveja, é motivo assim, não do cara te tirar assim, mas o cara fala, ué, mas como assim? Você tem barba? Por que você não fuma maconha? Tatuagem, tipo, tá ligado? né? Você trabalha com moda, por que você não bebe, tá ligado? Esse tipo de piadinhas acontece e é batata. Semana retrasada, eu fiz um bazar da minha marca, né? E aí eu convidei algumas pessoas e uma dessas pessoas, tipo, que a gente acaba pegando amizade de algum desses artistas, né? Tava o Mr. Catra, o Mionzinho. E o Catra, na hora que ele chegou lá no evento, tipo, tinha amigos, tipo, da igreja, família e tal. Ele chegou, cumprimentou, eu tava com o produtor dele, e aí ele chegou e acendeu uma bomba, tipo, maior que a minha cara, assim, tipo. E aí eu falei, caraca, como é que eu lido com isso? Porque tinha pai de família ali na história, né, tipo. Cara, eu falei, mas ao mesmo tempo eu não posso ir pra cima do cara e falar, não, aqui não, porque... Engraçado que ele é pai de família, né? Ele é pai de família, sim. Mas ele... De uma família grande. Isso vai E ficar em tipo... outra entrevista, né? Quando ele se converter, a gente chama ele pra cá. Chama pra cá. E aí, tipo, veio um lance que eu falei, cara, já sei, ali no canto tem uma parte onde não tem ninguém e levei, cara, vem cá, pô, aqui tem um espaço legal, quero te apresentar. Chamei o cara pro fundo e o cara foi pra lá e não pegou nada, sabe? Então são algumas estratégias que a gente tem que aprender ali na hora, não bater de frente, né? Tipo, através até de uma situação, você conseguir mostrar pro cara assim, cara, eu não pertenço mais a esse rolê, entendeu? Mas não te critico, mas que fique claro que a gente não está andando no mesmo caminho, entendeu? Exatamente. Mas você não tem que fazer uma amizade, né? A ideia do evangelismo não usando palavras, né? Se necessário for, você use palavras, né? Você hoje tem esse tipo de arte, né, que você fez ali, e muitas outras. Não sei se o pessoal conseguiu colocar, está colocando ali no quadro para o pessoal ver também. As suas artes, elas sofrem algum tipo de influência, né? Pensando espiritualmente, qual é o peso que isso traz para você na hora de você fazer a sua arte? Na verdade isso é uma coisa bem interessante, porque eu acho que essa resposta ela mostra até o porquê talvez que eu estou chegando em alguns lugares assim, né? Quando é mais novo, talvez eu não tinha essa cabeça, né? Tipo, o lance é fazer arte e vamos embora, né? Depois que a coisa você vai caminhando, você vai entendendo um pouco mais, você fala, Deus, é o seguinte, você me deu um talento, né? É um presente de Deus, um talento é um presente de Deus. Um talento você não faz curso, um talento você não rouba de ninguém, você pode estudar 15 horas no YouTube, cursos, a pessoa que é autodidata, talento é talento, Deus te dá. E eu, quando tive esse entendimento, eu falei, Deus, isso é um presente teu, quando alguém te dá um presente, a pessoa quer que você cuide bem dele, né? E se possível, se for para você devolver, que você devolva tipo, com mais frutos, como diz até a palavra, né? Então houve essa preocupação, eu falei, Deus, com o dia que você vier me... Eu falei, e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei, né? Eu falei, cara, não quero simplesmente fazer algumas coisas que sejam bonito de se ver e não passe nenhuma mensagem, sabe? Ou que tipo, simplesmente aquilo não consiga sustentar minha família e pare por isso, né? Então começou a existir essa preocupação.
quando eu for fazer uma arte ou quando eu for me envolver num evento, num projeto, o que eu vou dar além, né? Tipo, de uma imagem, de uma técnica, seja lá o que for, né? E começou a rolar isso. É claro que assim, às vezes quando você é chamado para fazer algum tipo de trabalho, às vezes já vem um briefing, né? Já vem o que um tema. Então às vezes você não consegue mudar aquilo, né? Então, por exemplo, como é que eu vou, eu vou falar tipo, sei lá, de Cristo ou de alguma mensagem que seja subliminar, de repente nem a imagem é algo que contribua. É através da sua atitude, né? Na hora que você está de repente grafitando, na hora que um cara vem chegar até você pedir um contato teu, em algum momento é possível você dar testemunho, na verdade, né? Não necessariamente no desenho em si. Então eu comecei a ter esse pensamento. E eu acredito que muitas portas começaram a se abrir depois que eu comecei a ter esse pensamento, sabe? Porque eu tenho essa preocupação. Eu não sou muito explícito na hora que eu vou falar de Cristo para algum cara tipo aí de fora, tá? Eu não vejo que é uma necessidade. Tem algumas pessoas que são mais bitola, tal, que eu também não critico, mas cada um tem a sua visão de chegar e já, ô varão, pelo amor de Deus, Deus tem uma menção para você. Tipo, eu já não me sinto bem fazer isso, entendeu? Porque eu acho que, não sei, momentos são momentos. Mas, por exemplo, quando eu percebo uma brechinha em alguma coisa, sabe? Pô, na hora de ir embora, na hora de se despedir, pô, irmão, cara, vai com Deus, Deus te abençoe nos seus projetos e tchau. Sabe? É coisa sutil, às vezes até penso que eu fui embora e falei, cara, você pode ter falado um pouquinho mais, sabe? Mas Deus sabe? Acho que uma semente foi ali, uma hora, se for eu, você, alguém vai colher, né? Amém, cara. Uma pergunta mais voltada ao seu trabalho. A Don King. Don King foi um produtor norte-americano, se eu não me engano. Produziu os Jackson's 5, né? Boxe também. Ele era empresário de boxe. Da onde que surgiu Don King e a ideia de usar o nome desse cara? Na verdade, que doideira, cara. Na verdade, eu nem fui usar o nome desse cara, Na verdade, coincidiu no final, porque foi assim. Quando eu pensei no nome, quando eu pensei na marca, eu falei, Deus, eu preciso ter uma marca que seja uma marca, além de boa comercialmente, né? Uma marca que tenha uma história. Tudo, na verdade, eu queria ter uma história. Desde da cara das estampas, os elementos que eu ia usar, o slogan, tudo. Eu falei, tudo tem que ter uma mensagem, né? Porque senão, se é para ser só mais uma marca, não tem sentido, né? E aí eu pensando, eu falei, Deus, além de tudo também tem um lance que eu também curto, que é o estilo urbano, né? Eu vim de skate, vim do grafite. Na verdade, eu comecei na pichação, né? Graças a Deus eu fui liberto. Mas assim, eu falei, Deus, eu não quero perder Agora essa você linha. Já sabe quem pichou essa casa. O Doris, hora tivesse aqui, ele ia amar. Tipo, eu falei, Deus, eu não quero fugir também dessa linha, que é algo que eu curto e acredito. E é o circuito de pessoas que eu convivo. Não adianta eu querer fazer uma roupa também, vai, pro boy, de repente, sabe? Que não é aquilo que eu faço. Pensando, falei, Deus, pô, eu quero seguir essa linha do rap, do rock. E como eu quero ter alguma coisa que o cara leia, ele já entenda que tem algo a ver com rua, né? E eu comecei a pensar, eu falei, pô, mas eu não queria também ser tão ao ponto de falar só o cara da rua vai usar, né? E pensando, eu falei, pô, quer saber um termo legal que o pessoal usava muito, que é um pronome, né? Que é o Dom. Antigamente as pessoas, para se direcionar a alguém famoso na época, né? Os Dom Corleone, Dom Pedro, Dom por aí vai. Eu falei, pô, Dom é um começo legal. E King, tipo rei, pô, rei, senhor. Pô, legal. Eu não vou falar o nome rua, mas eu vou falar que o cara é um rei, o cara é um lorde, o cara é um senhor. Então já entrou por aí, entendeu? O senhor do quê? O senhor das ruas, sabe? Aquele cara que vive a metrópole, curte a metrópole, mas assim, ele tem vamos dizer assim, ele não é um maloqueiro, vamos dizer assim, entendeu? Ele curte o estilo urbano, mas se o maloqueiro quiser usar, que seja bem-vindo, entendeu? Então, foi mais ou menos esse o feeling, na verdade, do nome, entendeu? Bacana. E agora, eu quero abrir para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tá aqui o cara, tem o privilégio. Já temos um ali, Peterson. Você precisa de um microfone? Você consegue falar alto? Minha dúvida é assim, nós somos jovens cristãos e aí fora, provavelmente você lida com outros jovens, e tem jovens no mundo do sexualismo, tem jovens no meio das drogas, e às vezes nós ficamos meio assim, mano, às vezes a gente fica meio criticando, às vezes fala, mano, ele vai em pecado e tal. Como você acha que nós, como jovens cristãos, podemos chegar em um colega de faculdade, de trabalho, que às vezes é homossexual ou usa droga, coisas que a gente não convive no nosso dia a dia? A minha opinião, que é algo que eu faço, pelo menos, né? Quando eu vou ter que lidar com alguém que... Eu sei que, por exemplo, os padrões do cara não estão errados, ou não estão certos. Eu procuro pensar assim, cara, ele é igual a mim, eu não sou melhor que ele, né? Em primeiro lugar, acho que logo de cara cair
o julgamento, né? Tirar o julgamento, falar, pô, você está vendo que não está legal. Mas como é que eu vou me aproximar desse cara se eu já chegar com pedras nas mãos, né? Até porque seria até falso da nossa parte, porque nós somos resgatados, tipo, também de um mundo que só Deus sabe onde nós estaríamos agora, né? Então, assim, se aproximar desse cara, sem tocar naquele assunto que você já percebe que está um erro, entendeu? Pô, cara, e aí, firmeza? Pô, vi que você curte um skate, pô, vi que você curte uma balada, pô, vi que você curte moda, eu vi que de repente o homossexual, de repente o cara ele é mais ligado para essa linha de moda, o cara curte mais, tipo, o lance de evento, o cara é mais ligado na parte de beleza, né, dos cuidados, chegar mais ou menos por essa ideia, pô, que da hora, cara, pô, conheço um salão da hora que você vai curtir, pô, não sei o quê, começar uma amizade, entendeu? Porque acho que quando você começa a ter intimidade com uma pessoa, essa pessoa começa aos poucos te dar abertura para você falar com ela. Vai chegar um momento que ela vai chegar em você e vai falar assim, cara, eu vejo que você é diferente, cara. E com certeza esse cara, ele já foi criticado, você pode ter certeza, entendeu? Mas que não seja por você, entendeu? E esse o cara, um dia vai chegar em você e vai falar, cara, você acha que tem alguma coisa errada comigo? Aí você vai começar a dar uma de louco e de repente você vai, mas por quê? Por quê? E uma hora você vai entrar um caminho, né? O cara vai te dar algum momento, mas espera ele, entendeu? O importante é você chegar nele, o importante é você olhar para esse cara e esquece do pecado dele, entendeu? Faz de conta que você nem está olhando isso do cara, chega nele, entendeu? Mas que também não seja uma coisa forçada com o intuito de você falar, meu, preciso levar esse cara para a igreja. Não, você precisa mostrar esse cara a Deus, entendeu? O dia que você mostrar para esse cara a Deus, se ele vai vir aqui, se ele vai na outra, se ele vai... Aí é ele, né? Mas acho que é uma forma que eu faço, pelo menos. Se aproximar de alguma coisa que você enxerga que é uma brecha, sabe? Um assunto, e dali começa uma amizade, sabe? E ali as coisas vão acontecer naturalmente. E claro, ninguém é melhor do que Deus para mostrar as estratégias, mas acho que é um começo bom. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E aí, opa. Tudo bem. Então, você virou cristão, você falou que veio de uma trajetória que fez muitas coisas erradas e tal. Como foi e o porquê você veio para o lado do cristianismo, né? Para o lado de Deus ali? Na verdade, assim, eu nasci num lar cristão, na verdade, né? Os meus pais, eles são cristãos, na verdade, frequentam aqui. E eu, na verdade, eu saí dos caminhos, na verdade, em torno dos meus 14, 15 anos, né, na verdade. Pela curiosidade e por achar tudo muito mais interessante do que a igreja, né. E foi aí que, na verdade, eu me desviei. Fiquei até sei lá, vamos dizer que dos meus 15, 16 até os meus 24 anos, usando drogas, andando com uma galera, pegando geral, fazendo tudo aquilo que todo mundo que é errado faz, né. E, na verdade, quando a minha ficha caiu, eu não vou dizer minha ficha caiu, porque assim, nós que temos um contato com Cristo desde o começo, todo dia o Espírito Santo incomoda a gente, né? Não adianta você falar assim, Deus me incomodou depois de 10 anos, mentira. Deus te incomoda a partir do primeiro momento que você pensa alguma coisa errada. Ele na hora ele fala, você tem certeza que é isso, você vai fazer, mas ele não se intromete, ele vai falar, faz, então faz. Do outro dia, você faz, vai fazendo. Acontece que tudo tem consequência, né? Deus ele é aquele que, graças a Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele perdoa. Ele esquece. Só que o problema é que as consequências naturais, elas não tem como deixar de existir, né? Eu fui casado pela primeira vez, tenho um filho, né, com ela, me separei. E, na verdade, eu tive, na verdade, uma fase de depressão pesada, assim, né? Tipo, quando a minha ficha caiu, assim, na verdade, que eu falei, cara, eu destruí uma família, tipo, vou deixar um filho meu, assim, tipo, sem uma família estruturada, né? E tipo, na verdade, eu falei, cara, e eu tô nessa de droga, meu filho nasceu, e traindo, e um monte de coisa. Aí eu falei, cara, até onde eu vou, né? Até onde Deus vai me permitir ir, né? Porque eu tive diversas pessoas que chegavam até mim. E Deus, ele é muito bom, porque assim, ele fala com você todo instante. Na igreja era o mais óbvio, né? Eu entrava na igreja, seja qual fosse, entendeu? Cara, a pregação tocava. Volta para os caminhos de Deus, se você está fazendo isso, e tu falava das coisas que eu estava fazendo, na verdade, não é que ele fazia aquele catadão, não. Você aí, ó, que está, tipo, tendo problema de drogas, você que está com prostituição, você... Eu falei, caraca, eu acabava de chegar na igreja, sabe? E eu falei, aí dava uma de louco, ficava 5 dias bem, daqui a pouco, mais um pouquinho, acho que Deus segura aí, né? E zoava. Só que foi chegando uma hora que assim, a coisa pegou, vi no meu filho crescendo, falei, cara, eu tinha me separado, falei, Deus, não é isso, né?
eu creio que na mesma hora que eu tive esse pensamento, Deus me perdoou naquele instante. Mas infelizmente as consequências tiveram, né? Eu acordava de madrugada assim, tipo, olhava, pô, cadê meu filho, né? Cadê alguém? Não tinha ninguém. Tipo, sonhava, tinha uns sonhos sempre alucinantes assim, tipo, e começou a me vir na minha cabeça todas as pessoas que eu influenciei com drogas, todas as pessoas que eu fiz algum tipo de mal no sentido de vício, né? E as pessoas que eu machuquei com relacionamentos também, né? E cara, isso começou. E eu não conseguia me perdoar, tá? Tipo, eu olhava para aquilo assim, eu falei, cara, tipo, não é possível que Deus vai me perdoar. E tipo, foi passando o tempo e até o ponto que eu tipo tive que ser tratado, né, com remédio. Eu tive síndrome do pânico, eu fiz um tratamento de quase 3 anos e a coisa foi difícil. Foi quando tipo meus pais falaram, Rafael, é o seguinte, você viu que não tem pra onde você correr, entendeu? Tipo, Deus foi misericordioso porque você poderia ter ido para um outro lado, porque eu tive muitos amigos que faleceram nessa época, foram presos e Deus me segurou, né? Deus me manteve. E tipo, assim, a partir do momento que eu comecei a ser tratado com esses remédios, cara, foi um tratamento de 2 anos e meio, quase 3, que assim, eu acordava de madrugada, eu sentia que eu tinha que acordar de madrugada, porque aqueles remédios me derrubavam, né? E eu falei, caramba, não consigo acordar. Mas eu colocava os pés no chão assim, eu ia acordar e falei, Deus, tipo, fala comigo, né? Desculpa, galera, que já se passaram assim muito tempo, mas quando a gente tem uma história, um início de uma história com Deus, aquilo ela te marca de uma forma que pode passar anos. Aquilo vai fazer diferença na sua vida para sempre, entendeu? E aí o que acontece? Houve essa fase, né, de tratamento, e quando passou todo esse tempo, as noites que eu acordava todo dia, 3h30 da noite, parecia que era um período que Deus, durante muito tempo, me acordava de noite. E tipo assim, é engraçado que essa coisa de cristão não existe regra, né? Eu tinha ouvido já uma vez, um pastor uma vez falar assim, tipo, não abra a sua Bíblia, tipo, achando que é um livro de sorte, né? Saiba o que você está lendo. E eu fiquei com isso na minha cabeça, minha vida toda, né? Só que nessa época, é tão louco, por isso que eu falo, as coisas de Deus não se explica, né? Se experimenta. Tipo, eu acordava de madrugada sem saber o que eu queria ler, porque eu estava muito louco para do remédio também. Eu só sabia que eu queria ler e eu abria qualquer coisa. E, cara, aquilo falava, entendeu? Falava. Então, assim, acho que tudo para Deus tem o seu tempo e as coisas de Deus você se experimenta. Você não existe regras, né? E nesse momento Deus foi me tratando, me mostrando. Primeiro Deus me ensinou o propósito e na verdade o verdadeiro valor de um casamento. Quando você casa, quando você está namorando para você casar, existe um propósito. Você simplesmente não pega e termina porque não gostei, enjoei, me encheu o saco. Porque você, quando casado principalmente, quando namoro ainda você tem essa possibilidade, né? Mas quando você está casado, você faz uma aliança de 3 elos ali com Deus, e você não quebra só com a pessoa, você quebra com Deus, e eu quebrei com Deus. Então isso foi uma das coisas que Deus me mostrou, cara, eu sempre tive com você, você quebrou uma aliança comigo, entendeu? E isso machucou, né? E entre outras coisas que Deus foi me tratando, aos poucos eu fui me perdoando, aos poucos Deus já tinha me perdoado, mas eu não conseguia sentir o perdão de Deus, e aos poucos eu fui sentindo o perdão dele, e aquilo, cara, do nada eu peguei, falei, Deus, eu não quero mais remédio. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Porque existe um tempo, né, de médicos, né, que eles prescrevem para você. E, cara, com o passar do tempo conheci uma pessoa, que é a minha atual esposa, nós nos casamos, estamos juntos vai fazer 6 anos, nós tivemos um filho, e nós estamos vivendo uma vida assim, a cada dia, em glória, né, com Deus. Amém. Glórias a Deus pela sua vida. @Tico Canato, é isso? Tico Canato. Instagram, né? E o pessoal que quiser contratar você, como que funciona, cara? Lá no Instagram tem o site
www.ticocanato.com.br. No Instagram tem o meu e-mail, é contato@ticocanato.com.br, e tem um WhatsApp também, entendeu? Tipo, quem quiser contatar, fazer orçamento, seja lá o que for, lá estão nossos contatos. Amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Tico Canato. Tem mais uma pergunta, não terminou ainda. Senta aí. A pessoa se prepara lá. Fala um pouquinho para nós da tua experiência agora, já dentro da igreja, e experiência da célula com as crianças lá no teu prédio. Como é que foi esse negócio? Na verdade, a gente começou, eu e minha esposa começamos uma célula Kids em casa. Nós moramos aqui do lado do Shopping Aricanduva. Ali é uma região assim, acho que como a maior parte de São Mateus, né, uma zona periférica, nós temos aqui muitos problemas, na verdade, tipo, além de segurança, até das crianças, né, como essas crianças vêm crescendo, né? As crianças, digo, não cristãs, na verdade, que os pais não são cristãos. E lá onde nós moramos ali, não é diferente. E qual que é a ideia, cara? A gente começou a ficar incomodado com isso, até porque nós somos pais também, né? Nós temos 3 filhos, eu tenho um de 8, um de 9, um de 5 agora. E falei, cara, eu gostaria que um cara, uma mulher, seja que fosse, cuidasse dos meus filhos, assim, sabe? Enquanto, de repente, eu estou na correria, tivesse cristão, seja lá o que for, sabe? Que estivesse dando esse conteúdo, né, do caráter cristão para essas crianças, porque desde pequeno, pô, é a fase, né, de criança. Eu digo até por mim mesmo, porque acho que eu só voltei para os caminhos de Deus, porque eu tive uma essência lá atrás, né? Porque se eu não tivesse, eu não teria voltado, né? E eu falei com a minha esposa, Aline, vamos começar. E a gente começou, na verdade, o começo foi meio tímido assim, né? Porque nós não tínhamos noção. Porque assim, eu sei lidar com os meus filhos, né? Como é que lida com o filho dos outros, na verdade, né? E aí o que acontece? Começou todo mundo junto, meninos e meninas. Teve um dia que a célula teve 25 crianças, cara, dentro da nossa casa. Eu moro num apartamento, entendeu? Tipo, eu falei, meu Deus, Aline, mas... E pior que ninguém prestava atenção, esse que era o lance, entendeu? Eu falei, Deus, eu sei que você está aqui, entendeu? Mas, e aí, como é que faz, né? E a gente teve a decisão de separar. Eu fiquei com os meninos, ela ficou com as meninas. E assim, cara, é de Deus mesmo o negócio, porque as primeiras reuniões foi difícil, porque você fala... Por exemplo, se eu tiver que trocar ideia com o adolescente, com o jovem, eu sei o que abordar, entendeu? Porque é o que eu vivi, é o que eu faço, tal. Criança, o que eu vou falar, né? Eu falei, Deus, me dá o que eu falo, porque para os meus filhos eu sei o que eu vou falar, entendeu? Mas para o filho dos outros, porque eu não quero ser invasivo também, porque ali a gente lida com crianças de várias religiões também, né? A gente não quer falar de igreja, a gente quer falar de Deus, de uma nova vida, de paz, né? E tipo, a gente começou a pegar umas apostilas antigas que não tinham nada a ver, pegava um manancial, pegava qualquer coisa. Vamos começar. E no começo era aquela bagunça, ninguém prestava atenção em nada, colocava filme, não prestava, orava, pagava a luz, começava a orar alto, e tipo, Deus, não para. E aí eu falei ali, Deus, é o seguinte, eu vou ficar falando aqui, cara. Alguém uma hora vai parar, e aquele que parar é o que está ouvindo. De repente ele vai ser tocado, ele vai começar a falar para o outro, e eles por si só, eles mesmos vão se organizar, né? Não adianta você. E, cara, começou. A terceira, a quarta reunião. Esse dia foi o dia que foi tremendo, cara. Esse dia nós juntamos todo mundo de novo, porque foi um dia que não foram muitas crianças. Aí juntou os meninos e as meninas de novo. A gente orando e tal. Antes de começar a gente orava, colocava um louvor. E aí a gente pediu nesse dia uma pizza para as crianças comerem. E aí minha esposa desceu para pegar a pizza. E estava um mover da hora assim na galera. E de repente, mano, ela subiu, as crianças estavam tudo gritando e chorando. Sozinho. Ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Achou que tinha acontecido uma briga até entre eles, tipo. E as meninas, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo um anjo. Cara, tipo... Meu, o bagulho é louco demais, galera. Ser cristão é um negócio que, tipo... Cara, não tem nada que, tipo, se compare a isso, né, cara? Tipo... E quando você se coloca para trabalhar para Ele, meu... Cara, você começa... Quando você acha que você está ajudando, na verdade você está sendo ajudado, né, cara? Tipo... Quando você começa a falar para os outros, quem está sendo curado e tratado é você, né? E começou. E aí esse dia foi mais do que uma resposta de Deus, falou, meu, vocês estão loucos, tipo, que vocês acham que estão... Você acha que está dando certo? Já deu. As crianças estão sendo impactadas por elas mesmas, entendeu? Ninguém estava falando nada, estava só rolando um louvor na televisão, e elas, tipo, começaram a entrar numas delas ali, entendeu? Enfim, passou mais um tempo, a gente se separou, porque começou a lotar de novo, e aí eles começaram a se abrir, né?
Às vezes uns me chamavam de canto, moleque de 8, 9 anos, tipo, ô tio, preciso falar um negócio pra você. Fala, puta, ora pra mim, vamos orar, por quê? Meu tio foi preso ontem. Tipo, cara, você fala, cara, acho que tipo, agora é a hora. Então, assim, as coisas no tempo certo têm acontecido, né? A gente é muito feliz que a gente tem muito que aprender ainda, né? Criança, na verdade, é uma caixinha de surpresa. Quando você acha que ela não está prestando atenção, ela só está absorvendo tudo ali, né? E, tipo, a gente acredita que a semente está sendo plantada, né? Que nem eu falei no começo, não sei se vai ser nós, vai ser os pais, ou vai ser alguém que vai colher os frutos. Mas o nosso papel é plantar, né? E aí acredito que Deus está movendo na vida dessas crianças ali. Então é isso, a gente está finalizando com você agora. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, foi marcante. Eu acredito que vidas foram impactadas pelo seu testemunho. Obrigado, Tico. Galera, e eu gostaria de continuar com vocês, mas